Olá, iremos apresentar agora um vídeo sobre o exame físico de cabeça e pescoço, desenvolvido pelos monitores da disciplina de Semiologia Médica da Universidade Federal da Paraíba. Para auxiliar no exame físico, utilizaremos os seguintes materiais: uma espátula, uma fonte luminosa, um estetoscópio e um par de luvas. Para uma adequada semiotécnica, é necessária uma boa iluminação do ambiente, com os raios incidindo horizontalmente sobre o paciente, de modo a não haver a formação de sombras. O examinador deve portar-se à frente do paciente, o qual pode estar sentado ou de pé. Para a divisão topográfica da cabeça, em face e crânio, traçando sua linha imaginária que une a borda superior da cavidade orbitária até a região inferior do osso occipital. Dividiremos o exame físico de cabeça e pescoço em forma e proporção do crânio, superfície e couro cabeludo, posição e movimentos da cabeça, exame geral da face, olhos e supercílios, nariz e seios da face, cavidade bucal e lábios e, por fim, ouvidos. Inicialmente, realizaremos a inspeção da forma e proporção do crânio, observando se há desproporção entre os segmentos longitudinal e látero-lateral, verificando se há macro ou microcefalia. Para a avaliação do couro cabeludo, deve-se observar coloração, implantação, distribuição e quantidade dos pelos. Deve-se ainda ser realizada a palpação de todo o couro cabeludo, à procura de possíveis abaulamentos, depressões e pontos dolorosos. Deve-se ainda procurar se há lesões em couro cabeludo. Outro ponto importante na inspeção é a posição e movimento da cabeça, que em situações patológicas podem ocorrer movimentos anormais, como nos tics, movimentos coreicos e movimentos relacionados à pulsação dos batimentos cardíacos, como o clássico sinal de Mussel. Também pode haver desvio de posição, como nos torcícolos, por exemplo. Em nosso paciente saudável, há um equilíbrio da cabeça com o resto do corpo, sem desvios ou movimentos anormais. O exame de face envolve desde o exame geral da face do paciente, para avaliar possíveis assimetrias, expressões fisionômicas como tristeza, alegria, ansiedade, lesões de pele e a face do paciente, o que já pode ter sido descrito na ectoscopia. Também devemos fazer o exame detalhado dos olhos, supercílios, nariz, seios da face, cavidade bucal e lábios, orelhas e região mastoide. Ao exame dos supercílios, observamos se há alopécia, que pode ser total ou parcial, também chamada de madarose, e acometendo principalmente o terço distal. Na inspeção das pálpebras, observamos se há presença de abaulamentos, de edema, de hiperemia, nódulos. Orientação dos cílios, pois quando os cílios perdem o direcionamento normal, tendendo a tocar a superfície ocular, também chamamos de triquíase. Pitose palpebral ou queda das pálpebras. Impossibilidade de fechamento das pálpebras, também chamado de lagoftalmo. Escoamento anormal das lágrimas, que denominamos epífora. Eversão das pálpebras, também chamada de ectrópio, ou inversões, entrópio. Podemos observar se há edema nas pálpebras, realizando o pinçamento com o indicador e o polegar. Verificando se há formação de depressões. Na avaliação da conjuntiva bulbar, observamos a presença de espessamento membranoso da conjuntiva, chamado pterígio, granulosidades, corpos estranhos e pontos hemorrágicos, hemorragia subconjuntival. Para uma adequada inspeção da conjuntiva
palpebral, podemos tracionar a pálpebra inferior até expor completamente o fundo de saco e a pálpebra superior para cima e para frente. Em condições anormais, podemos observar palidez em caso de anemia e edema e secreções purulentas em caso de conjuntivite bacteriana, por exemplo. Ao exame externo do globo ocular, observa-se se há alterações da posição do globo, como exoftalmia, enoftalmia, assimetria do tamanho das pupilas, chamada anisocoria, aparente opacificação do cristalino, no caso de catarata, ou estrabismos. As técnicas empregadas no exame do nariz incluem a inspeção, a palpação e a rinoscopia anterior. A inspeção, observamos a forma e o tamanho do nariz, verificando se há anormalidades como rinofima e nariz em cela. A palpação, utilizamos os dedos indicador e polegar desta forma. Para realizar a rinoscopia anterior, podemos utilizar uma fonte luminosa. Realizamos a hiperextensão da cabeça. Levantamos delicadamente a ponta do nariz com o dedo polegar e abrimos as aletas nasais. Podemos observar a presença de pólipos, a coloração do vestíbulo nasal, presença de edema de mucosa, de secreções e se há desvio de septo. A fim de avaliar a permeabilidade das fossas nasais, oclui-se de cada vez uma narina do paciente e pede-se para que ele, com a boca fechada, realize uma inspiração com a outra mão. É importante ainda verificar a presença de dor nos seios paranasais. Para isso, utilizamos uma manobra bidigital, imprimindo uma força superiormente na topografia do seio frontal, bilateralmente, e também na topografia dos seios maxilares. Com relação ao exame da boca, avaliaremos lábios, mucosa oral, gengivas, dentes, língua, palato e orofaringe. Para realizar a inspeção dos lábios, é importante verificar se há alterações nas rimas labiais, que podem estar cometidas com fissuras, por exemplo, como também a mucosa labial. Para isso, realizamos o tracionamento tanto do lábio inferior como do lábio superior. Para a inspeção das bochechas, pode-se utilizar uma fonte luminosa, pedir para o paciente abrir a boca, erguer a cabeça e, com auxílio de um abaixador de língua, traciona-se as laterais, observando se há presença de lesões e leucoplasia, por exemplo. A inspeção das gengivas é realizada com a eversão dos lábios para visualização da face anterior e com o abaixador de língua para inspeção das partes laterais da gengiva. Abra a boca, por favor. Realizando o mesmo procedimento superior e inferiormente e em ambos os lados.
Pesquisa-se a existência de hiperemia, espessamentos, ulcerações, sangramento, hipertrofia e tumores. Deve ser realizado um exame sumário dos dentes, com observação do seu estado de conservação, observando coloração, presença de cáries e ausência completa de elementos dentários. No caso, o estado edêntulo. Próteses removíveis devem ser retiradas para melhor visualização da mucosa oral e gengiva. Abra a boca, por favor. Ergue a cabeça, por favor. Para a inspeção da língua, solicita-se ao paciente que a coloque para fora com a boca aberta, inspecionando-se a região dorsal da língua. Para o exame da região inferior da língua, o paciente deve colocar a ponta da língua sobre os dentes incisivos superiores, com a boca aberta, o que não pode ser observado com este paciente, uma vez que ele apresenta anquiloglossia, o que popularmente é conhecido como língua presa. Examina-se também as bordas da língua quando o paciente executa a protrusão lateralizada da língua. Observa-se o aspecto da língua, saburosa, seca, lisa, o seu volume, se há macroglossia ou microglossia, e lesões da língua, como ulcerações, placas de leucoplasia e possíveis tumores. Para o exame da orofaringe, solicita-se que o paciente fale por favor, ou utiliza-se um abaixador de língua para auxiliar no exame. Observa-se a úvula, as amígdalas, os pilares anteriores e posteriores. Aproveita-se também para observar o palato. Erga a cabeça, por favor. Para realizar a inspeção do pavilhão auricular, deve-se observar forma, tamanho, se a implantação está ao nível dos olhos, presença de deformidades, tumorações ou mesmo lesões de pele. Além da inspeção estática, avalia-se também um conduto auditivo externo, através da tração do pavilhão auricular para cima e para trás, em busca de dor provocada pela manobra. Observa-se ainda a presença de cerume, corpos estranhos, otorreia e otorragia. Lembrando-se que não estamos utilizando o exame armado, que é específico dos especialistas. A palpação pesquisa-se a presença de dor na região pré-auricular, comprimindo-se com as polpas digitais a região situada em frente do tragus. Pode ocorrer reação dolorosa nas otites externas do adulto, como também nas otites médias agudas em crianças. A palpação do antro mastoideo é realizada com a polpa do dedo indicador da mão direita, comprimindo delicadamente a depressão óssea. Dando continuidade ao nosso exame, iremos agora à região do pescoço, que deve ser simétrico e ter contornos regulares em indivíduos normais, havendo variações anatômicas, como por exemplo nos indivíduos brevilíneos é mais curto e nos longilíneos é mais longo. Nota-se em sua face anterior, de cada lado, duas proeminências discretas, obliquamente posicionadas para cima, que são os músculos esternocleidomastoides, uma saliência mediana, cartilagem tireoide, que é conhecida popularmente como pomo de Adão, e logo abaixo a cartilagem cricoide, e ainda uma depressão, que atinge a fossa supraesternal. A traqueia é visualizada apenas em alguns indivíduos magros e longilíneos. Inspecionam-se ainda as regiões laterais, solicitando ao paciente que gire e estenda o pescoço, primeiro para a direita, depois para a esquerda.
Para concluir a inspeção do pescoço, deve ser observado se há aumentos localizados de volume, que pode corresponder a tumorações ou bócio de tireoide. Normalmente, a tireoide não é visível. Em algumas pessoas, o tecido adiposo dessa região pode ser confundido com um aumento de tireoide. Deve ser observado também se há ocorrência de pulsações anormais ou turgência jugular. Dando início à palpação cervical, podemos reforçar a ectoscopia realizando a palpação dos linfonodos cervicais, com as cadeias submandibulares, meconianas, cervical anterior, cervical posterior, pré-auricular, retroauricular e occipital. A glândula tireoide pode ser palpável ou impalpável. Geralmente é palpável em indivíduos magros e de pescoço longo. O exame desta glândula possui diversas particularidades sinotécnicas. O examinador pode posicionar-se à frente do paciente ou por trás e pode ser realizado a técnica monomanual ou bimanual. Além disso, é interessante solicitar ao paciente que ele degluta durante o exame, uma vez que essa glândula se eleva durante o ato de deglutir, o que permite caracterizar melhor seus contornos e se há presença de nódulos, por exemplo. Na abordagem anterior, em que o examinador posiciona-se à frente do paciente, podemos realizar a técnica bimanual, colocando os dedos na região supraclavicular do paciente, rodeando seu pescoço, e os polegares vão se encontrar na linha média, na área correspondente ao istmo da tireoide, e tracionar a pele lateralmente. Degluta, por favor. Novamente. Mais uma vez. Na técnica monomanual, podemos solicitar ao paciente que ele flexione sua cabeça lateralmente e anteriormente, por favor. Para o outro lado. Degluta. Podemos classificar a tireoide quanto à sua consistência, superfície, volume, mobilidade, temperatura da pele, presença de frênitos. Na abordagem posterior, utilizando a técnica bimanual, coloca-se os 2 polegares na região posterior do pescoço do paciente e os dedos indicador e médio encontram-se na região correspondente ao istmo da tireoide, na linha mediana, deslizando lateralmente e superiormente. Degluta, por favor. Mais uma vez. Para realizar a técnica monomanual, solicita-se ao paciente que flexione o pescoço lateralmente e anteriormente, por favor, pois isso auxilia no relaxamento do músculo esternocleidomastoide. O examinador deve colocar os dedos indicador e médio na borda interna do músculo esternocleio, deslizando de cima para baixo. Em busca da glândula tireoide. Para o outro lado, por favor. Concluindo o exame físico de cabeça e pescoço, realizaremos, por fim, a ausculta das áreas correspondentes às artérias carótida e à glândula tireoide. A artéria carótida é auscultada na região anterior do músculo esternocleidomastoide superiormente. Busca-se a presença de sopros carotídeos.
A glândula tireoide é auscultada quando essa estiver aumentada de volume. Se houver hiperfluxo na região, ausculta-se um sopro contínuo. Com essas manobras, encerramos o exame físico de cabeça e pescoço.